Medicina Legal para Concursos Públicos. Começamos hoje a série Asfixiologia Forense. Vamos fazer uma rápida sinopse da anatomia e da fisiologia da respiração em seres humanos. Muito importante que você entenda. Nesta aula, vamos dar noções de anatomia que você poderá usar no afogamento, no soterramento, nos enforcamentos, em todas as modalidades de asfixia, inclusive nas intoxicações por drogas e certos traumatismos crânioencefálicos. Esse material de anatomia e fisiologia é fundamental para que você entenda várias outras aulas. Sempre que você puder, faça uma revisão nesse tema, que é muito importante para vários outros assuntos de medicina legal, ok? Então vamos lá. Vamos começar. Noções gerais e superficiais sobre a anatomia e a fisiologia do processo respiratório humano, porque nós estamos estudando as asfixias de um modo geral. Qualquer coisa que seja capaz de levar à asfixia, você precisa entender como funciona o aparelho respiratório, o aparelho circulatório e a interação entre esses dois sistemas, ok? Muito bem, vamos lá agora. Pergunta que sempre aparece nas provas, Essa é a imagem do Everest, a quase 8.000 metros de altitude, lá no alto. Qual deve ser a composição química do ar atmosférico lá nas alturas? Aí está aqui, ó, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de todos os outros gases. Muito bem? Agora, se eu chegar aqui ao nível do mar e perguntar a você qual é o percentual de componentes do ar atmosférico, aí você responde a mesma que existe lá no Everest. O percentual. Só que aqui embaixo é 21% de todo o oxigênio que tem aqui embaixo. Lá em cima é 21% daquele oxigênio que tem lá em cima. 78% do nitrogênio que tem aqui embaixo. Lá em cima, 78% do nitrogênio que tem lá em cima. E aqui embaixo, 1% de todos os outros gases. E lá em cima, 1% de todos os outros gases. É isso que leva muita gente a cometer o erro de pensar que lá em cima os percentuais mudam. Não. A quantidade de oxigênio absoluto, esse é muito menor. Mas no percentual, continua 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, seja ao nível do mar, seja nas grandes altitudes, ok? Muito bem, vamos lá agora. Respiração celular. Eu sei que você, da área do direito, não estudou muito a biologia, mas precisa entender isso agora. Todos os seres vivos que possuem pelo menos uma célula, os chamados seres celulares, eles têm um tipo de respiração que a gente chama de oxidação. Oxidação é uma queima biológica. E o produto que é queimado, a nossa gasolina, é a glicose. E a glicose é queimada com a finalidade de produzir energia. Só que a energia química dos seres vivos se chama adenosina trifosfato, ATP. ATP, adenosina trifosfato. Tudo, o vagalume quando pisca é com ATP, o peixe elétrico quando dá o choque é com ATP, você quando anda, pensa, come, corre, é graças ao ATP que você tem, e esse ATP é derivado da queima da glicose. Queimou a glicose, fabrica ATP e você usa nas suas funções. Todas as funções dos organismos vivos
Na absoluta maioria dos seres vivos celulares, a respiração celular depende do oxigênio livre. Esse oxigênio que está no ar atmosférico. Sem oxigênio livre no ar atmosférico, não haverá respiração celular aeróbia. Não havendo respiração celular aeróbia, não haverá uma quantidade de ATP suficiente para manter a vida dos seres unicelulares mais evoluídos, nós, os eucariontes. Entendido isso? Bom, agora que você compreendeu essa parte, vamos passar outra etapa. Olha lá. O nosso aparelho respiratório. Amigo, por favor, informe-se em qualquer livro de biologia do ensino médio ou na própria internet. Estude o percurso do ar atmosférico, a ida e a volta dele, desde as narinas até chegar aos alvéolos pulmonares. Ao mesmo tempo, quando o oxigênio chega lá nos alvéolos pulmonares, você emenda o seu estudo com o aparelho circulatório, porque o oxigênio agora vai passar do sistema respiratório para o sistema circulatório. Então você tem que aprender que o oxigênio vai entrar, vai chegar no aparelho circulatório, vai circular pelo corpo, depois os produtos da circulação vão voltar para o pulmão e do pulmão vão voltar para fora. Esse sistema de entrar, passar para o sistema circulatório, circular, voltar para o respiratório e ser eliminado é que você tem que entender, porque a morte pode acontecer em qualquer uma dessas etapas. Aí, como você não está muito familiarizado com isso, eu coloquei esse quadrinho aqui para você. Olha lá. Noções elementares. Ó, do começo, narinas, orifícios respiratórios. Final, os alvéolos pulmonares. Então, você tem que entender esta sequência aqui, ó. Narinas, fossas nasais, faringe, que o pessoal chama de garganta, a glote, que é a abertura da laringe, que é a caixinha de voz, a traqueia, que é um tubo que leva o ar até as ramificações chamadas brônquios, aí os brônquios se ramificam em milhares e milhares e milhares de bronquíolos, e os bronquíolos se abrem em milhões e milhões e milhões de alvéolos, chamados alvéolos pulmonares. Então, fixa isso aí, repete 500 vezes esse assunto aqui, porque, de repente, a pergunta vem sobre a glote, vem sobre a traqueia, vem sobre os bronquíolos ou vem sobre as narinas, porque a asfixia pode acontecer em qualquer um desses pontos. Aí eu fui lá na internet, peguei essa imagenzinha aqui do livro do professor Frank Netter. Olha lá, observa só. Quando o ar entra pelos orifícios respiratórios e chega nessa cavidade aqui, aqui são as fossas nasais. E essas fossas nasais, elas têm umas pregas chamadas cornetos que fazem o ar circular, turbilhonar aqui dentro das fossas nasais. Enquanto ele faz esse turbilhão, ele se aquece. Aí depois ele vai passar lá para trás. Quando chega lá para trás, ele vai sair numa região chamada faringe. Cuidado agora, hein? Quando chega na faringe, que ainda é a garganta, aí você tem um caminho duplo. Ou o ar vai para dentro do aparelho respiratório, ou ele passa para dentro do aparelho digestório, porque o ar pode ser aspirado para o aparelho respiratório e pode ser deglutido para o aparelho digestório, percebeu? E é justamente nessa bifurcação aqui que você vai encontrar uma válvulazinha muito importante chamada epiglote, e justamente essa epiglote é que vai marcar a entrada da árvore respiratória. Aí eu vou mostrar aqui para você, olha o esqueminha da árvore respiratória. Olha a epiglote aqui. Quando você respira, o ar passa pela epiglote aberta e entra nesse orifício aqui, chamado glote. Da glote cai na laringe, da laringe desce pela traqueia, da traqueia vai para os brônquios
e dos brônquios vai embora. Você não entendeu bem, né? Vou mostrar como é que fica por trás. Por trás é assim, ó. O ar que entrou pelas suas narinas, quando ele chega aqui atrás, ele encontra esse orifício aqui, chamado glote, glote, glote. E a entrada da glote é marcada por essa pequena válvulazinha aqui, chamada de epiglote. E quando você engole a epiglote, fecha a glote, e quando você respira, a epiglote abre a glote. Mas cuidado, olhe para mim aqui. Quando eu respiro e ponho a mão aqui, ó, na laringe, quando eu respiro, ó, não acontece nada. Mas quando eu engulo, ó, a laringe sobe. Então, na verdade, o que acontece é que a glote é um buraco. Tem a epiglote em cima. Quando você respira, a epiglote fica aberta, a glote fica aberta e o ar entra. Mas quando você engole, olha o que acontece, ó. A laringe sobe. Não é a epiglote que desce. Quando você está no banheiro, você abaixa a tampa da privada. Aqui é diferente. Aqui a privada é que sobe. Ou seja, a laringe sobe quando você engole e a epiglote fecha a glote. E com isso a comida não pode entrar no aparelho respiratório. Percebeu? Aí quando você respira, aí o ar vai para dentro do aparelho respiratório. Só você colocar a mão aqui na laringe, ó, fazer um movimento de respiração e faz um movimento de deglutição. Quando você engole, você repara que a laringe sobe. Quando a laringe sobe, a epiglote fecha a glote e a comida não pode entrar no aparelho respiratório. Percebeu? É esse início que você tem que entender para a gente começar a estudar o aparelho respiratório. Quando falar que a comida caiu no goto, ela não caiu no goto, ela caiu na glote e produz um acesso de tosse para botar a comida para fora, porque a comida não pode ir para dentro do pulmão, senão vai causar uma pneumonia e pode levar à morte. Como o nosso tema é asfixiologia, é muito importante que o candidato tenha muita noção de como funciona o aparelho respiratório em contato com o aparelho circulatório. E depois vai perceber a importância do sistema nervoso no controle do sistema respiratório e do sistema circulatório. Qualquer pane no sistema nervoso, no sistema respiratório ou no sistema circulatório pode causar a chamada asfixia. E se a causa for um agente externo, se for um agente violento, um agente mecânico, então nós podemos pensar nas asfixias mecânicas que são muito comuns nas provas de concurso, ok? Vamos lá então, esse é o nosso tema de hoje. Aí eu vou mostrar uma ideia de como é o nosso pescoço. Claro que você vê aquele pescoço por fora, aquela pele tranquila, mas o importante é que embaixo daquela pele tem uma camada de gordura, embaixo da camada de gordura tem uma camada muscular, embaixo da camada muscular tem uma camada de vasos muito importantes, artérias e veias, muitos nervos, tem estruturas de cartilagem e tem estruturas ósseas. Então você olha nessa imagem muito bonita do Frank Netter e você repara só, esta imagem aqui, que a gente chama de gogó, né? O pomo de Adão, é a laringe. A laringe é uma cartilagem. Logo em cima da cartilagem da laringe, você encontra um osso que é muito importante nas provas. É o chamado osso hioide. Osso hioide. É um osso ímpar, um osso com várias articulações. E quando ocorre qualquer traumatismo no pescoço, tipo enforcamento, estrangulamento, esganadura, é muito frequente a fratura do osso hioide. E isso é muito importante para as provas. Então, veja bem, o gogó agora vai se chamar laringe, e esse ossinho que tem acima do gogó é o nosso hioide. Aí você, quando bota a mão do lado do seu pescoço, você sente bater uma artéria. Essa que é a principal artéria do pescoço,
a artéria carótida primitiva, que leva o sangue lá para cima para a oxigenação do tecido nervoso encefálico. Mas se existe a artéria que sobe, existe a veia que desce. Observe, aqui descendo a veia jugular, a principal veia jugular do pescoço. A veia jugular está descendo, enquanto a artéria carótida está subindo. Ou seja, o sangue oxigenado vai lá para cima para o encéfalo, e o sangue agora rico em gás carbônico, ele desce pelas veias jugulares. E aqui em frente ao pescoço, logo abaixo da laringe, você tem essa glândula aqui, que é uma glândula importantíssima nas funções do organismo humano. Essa aqui é a glândula tireoide. Tireoide. Então não esqueça, você tem a laringe, que é uma cartilagem, você tem o ióide, que é um osso, e você tem a tireoide, que é uma glândula. E lá por trás da tireoide, descendo da laringe, você vê um tubo, uma porção de anéis cartilaginosos, e esse tubo com anéis cartilaginosos é a traqueia. E a traqueia vai lá para baixo para se dividir nos brônquios. Então, voltei lá em cima na primeira imagem, mostrando a carótida que sobe, mostrando a laringe na frente, mostrando o osso ióide, mostrando a glândula tireoide, subindo, você está vendo a carótida, e descendo agora, você está vendo a jugular. Perfeito? Bom, agora eu vou tirar esse material e vou mostrar para você só o esqueleto ósseo. Aqui está o osso ióide e as suas múltiplas divisões, e aqui você está vendo a cartilagem que mantém a laringe. Cuidado! A cartilagem se chama cartilagem tireoide, mas a estrutura que é formada pela cartilagem tireoide é a laringe. Logo abaixo da cartilagem tireoide, você tem uma outra cartilagemzinha, que é chamada cartilagem cricoide. E eu não sei se você consegue observar que entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide tem um espaço aqui, ó, e esse espaço aqui é muito usado pelo cirurgião para fazer uma perfuração nessa área, abrir um buraco aí, e esse buraco vai atingir a traqueia. É a chamada traqueotomia. O lugar de eleição para fazer a traqueotomia é justamente entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Quando você não pode fazer a traqueotomia ao nível da cartilagem cricoide entre a tireoide, você faz então o corte na própria traqueia, a chamada traqueotomia, ok? Muito bem, agora você está vendo aqui um osso ióide. Como esse osso ióide ele tem articulações, é muito comum que um perito inexperiente ainda, ele confunda uma dobra normal da articulação do osso ióide com uma fratura do osso ióide. Então, repara, quando ele quer saber se aquela dobra, aquele ponto móvel é uma fratura ou é simplesmente uma articulação, ele tem que prestar atenção se na prova aparece a expressão infiltração hemorrágica. Porque quando existe um traumatismo e um osso, por exemplo, é fraturado, como o osso é vascularizado, ele tem vários sanguíneos, no local da fratura aparece uma infiltração hemorrágica. Já no lugar que tem a articulação, onde aquele pedacinho de osso é móvel, não existe a infiltração hemorrágica. Então, eu posso afirmar que essa prega que eu estou mostrando aqui, deste lado, onde tem uma mobilidade anormal de um pedaço do osso ióide, aqui existe uma fratura, porque tem uma infiltração hemorrágica. Do lado de cá, existe a mesma mobilidade, mas não tem infiltração hemorrágica. Então, isso aqui é próprio da articulação do osso ióide. Percebeu? Então, aí está, é a imagem que eu estou mostrando para você, onde é a fratura caracterizada pela infiltração hemorrágica e onde existe apenas a dobra da articulação, onde não existe infiltração hemorrágica. E é muito comum a fratura do ióide nos casos de esganadura, enforcamento, estrangulamento
ou contusões ao nível do pescoço. Percebeu? Tranquilo? Bom, agora eu vou mostrar para você o seguinte, nota, depois que você desce da laringe, passa pela cartilagem cricoide e vem a traqueia vai se ramificar em dois brônquios principais, porque são dois pulmões, né? Um pulmão que fica do lado esquerdo e um pulmão que fica do lado direito. Então, entre esses pulmões, você então vê que os brônquios se ramificam em brônquios secundários, terciários, quaternários, e essas ramificações vão atingindo milhares e milhares e milhares de ramificações. Tudo isso espalhadas pelas duas divisões que tem no pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo tem duas divisões, dois lobos, e o pulmão direito tem três divisões. O pulmão direito tem três lobos. Então, aí estão os pulmões e a imensa quantidade de brônquios que vão se ramificando em bronquíolos cada vez menores, até que, de repente, eles se ramificam em milhões e milhões e milhões de alvéolos. Aí estão os sacos alveolares. Aí eu vou pedir a você muita paciência para você prestar atenção que os sacos alveolares eles estão cercados por vasos capilares, porque é justamente aí dentro do alvéolo que o oxigênio vai passar para a corrente sanguínea e o gás carbônico da corrente sanguínea vai passar para dentro do alvéolo. Então, a troca respiratória, que a gente vai chamar de hematose, não esqueça esse nome, hematose, quando o saco alveolar fornece oxigênio para os glóbulos vermelhos e o glóbulo vermelho cede o gás carbônico para os sacos alveolares. Neste momento, este fenômeno que ocorre exclusivamente aí no pulmão, ao nível dos alvéolos pulmonares, é a hematose, também chamado de efeito Haldane. Hematose, o efeito Haldane. Note como são minúsculos, microscópicos, os vasos capilares envolvendo os alvéolos. Aí a gente bota uma lente microscópica especial, muito especial, e vai lá dentro do alvéolo ver o que acontece. Repara, ó, o glóbulo vermelho, quando ele chega no alvéolo carregado de gás carbônico. O sangue fica até um pouco mais escuro. Aí o gás carbônico é liberado para dentro do alvéolo e o oxigênio é capturado pelo glóbulo vermelho. E o glóbulo vermelho agora oxigenado, graças à oxigenação da hemoglobina, aí ele fica vermelho vivo. Então o sangue oxigenado é vermelho vivo e o sangue pouco oxigenado é vermelho escuro. Aqui você está vendo nessa imagem, mostrando como é feita a troca respiratória chamada de hematose ou efeito Haldane. E aqui você está vendo os dois pulmões, o coração e o sangue circulando. Vai para a cabeça, vai para os membros superiores, vai para o tórax, abdômen, membros inferiores. Ele circula, ele sai do coração, ele volta para o coração. O ar entra nos pulmões, o ar sai dos pulmões. Isso é repetido 24 horas por dia, 7 dias por semana, meses por ano, e se isso aí parar, o organismo morre. Agora, não é só isso que funciona. Se não houver a musculatura que levanta e abaixa as costelas, se não houver a ação do músculo chamado diafragma, o pulmão também não funciona. Então, repare, eu posso causar uma paralisia respiratória atuando em cima dos músculos da respiração, os chamados músculos intercostais, porque ficam entre as costelas, ou então no principal músculo respiratório, que é o diafragma. Essa imagem você vai guardar para sempre e vai notar que aqui está a união do sistema circulatório representado pelo coração e os dois pulmões mostrados aqui ao lado. Essa imagem fica na sua mente e é por isso que você vai ganhar esses pontinhos na prova, porque esse que você aprendeu hoje vai ser aplicado no afogamento, no soterramento, no estrangulamento, no enforcamento, na esganadura, em todas as modalidades de asfixia. Asfixologia forense. Nós não vamos estudar todas as asfixias.
somente as asfixias que têm interesse médico-legal. Elas podem acontecer de várias formas. Nós vamos estudar as asfixias de origem mecânica. Tem que haver um agente mecânico causando essa asfixia. Então, pode ser por impedir o fluxo de ar aos pulmões. Pode ser por modificar o meio ambiente onde o indivíduo respira. Trocar por água, trocar por sólido em forma de pó ou gases não respiráveis. E a mais frequente, a mais comum, é a constricção do pescoço. Há outras formas de causar asfixia. Por exemplo, a eletricidade, ela pode causar asfixia. Agentes químicos podem causar asfixias. Doenças musculares degenerativas, doenças infecciosas, podem causar asfixia, mas nós só vamos estudar as asfixias de origem mecânica. Cuidado com isso na hora da prova, ok? Muito bem? Vamos lá, então. Para ser uma asfixia mecânica, veja bem, a causa primária, quanto ao tempo, ou seja, aquilo que desencadeou o quadro que nós estamos procurando esclarecer, foi a asfixia. Então, a asfixia é a causa primária. Quando uma pessoa leva um tiro, perde sangue, no final ela fica asfixiada. Quando uma pessoa é atropelada e sofre lesão de vários órgãos, no final ela fica asfixiada. Todo mundo morre no final porque para de respirar. Mas para nós interessa que a parada da respiração tenha sido a causa inicial da morte. Então ela tem que ser primária quanto ao tempo, tem que ser mecânica quanto ao meio e tem que ser violenta. Nós não vamos estudar as asfixias de causa natural, somente as de causa violenta. Então, primária quanto ao tempo, mecânica quanto ao meio e violenta quanto ao modo. Ok? É isso que nós vamos estudar. Bom, agora, qual é a ação vulnerante numa asfixia? Bom, se é uma asfixia mecânica, tem que haver um agente mecânico. Mas o agente mecânico, para causar asfixia, ele precisa causar uma alteração química no corpo. É preciso que o agente mecânico cause uma falta de oxigênio, hipoxia, e o excesso de gás carbônico, hipercapnia. Hipercapnia, excesso de gás carbônico, hipoxia, falta de oxigênio. Isso, ajudado por um agente mecânico, causa uma asfixia mecânica. Por isso, o agente físico, químico, é o agente da asfixia mecânica que nós vamos estudar. Perguntou na prova, qual é a ação? Resposta, ação físico-química. Professor, mas quando ele é enforcado, estrangulado, afogado, pois é, está havendo um agente mecânico, mas lá dentro do corpo está havendo uma falta de oxigênio e um excesso de gás carbônico. É isso que você tem que entender para marcar essa questãozinha na prova, tá? Bom, há várias formas de asfixia. Essas não nos interessam no momento. Ó. O envenenamento pelo cianeto, a intoxicação pelo monóxido de carbono, o envenenamento pelo curare, que os índios usavam muito para matar suas presas e que a medicina usa hoje para causar relaxamentos musculares. A eletropressão de média amperagem cai na prova como fator também que pode matar por asfixia. A fratura dos arcos costais que podem impedir que a pessoa respire e as doenças musculares degenerativas ou infecciosas. Isto aqui a gente não vai estudar, porque são agentes que não são mecânicos. Nós vamos estudar apenas os agentes mecânicos. Estou insistindo com isso, hein? Muito bem. Agora, o perito ele tem que chegar no cadáver e prestar muita atenção. Ele tem que olhar a concentração e a posição dos livores cadavéricos. Ele tem que procurar na pele, principalmente na pele do pescoço, principalmente na pele dos punhos e dos tornozelos, tem que procurar para ver se tem alguma equimose,
alguma escoriação, alguma ferida, alguma sugilação, algum sulco, ele tem que prestar muita atenção na pele do indivíduo que ele está examinando, porque às vezes é na pele que vai aparecer o esclarecimento da lesão, na pele. Agora, muita atenção no exame dos olhos, porque nos olhos também podem aparecer petequias, podem aparecer hemorragias que denunciam a asfixia. Muito importante também a descrição dos orifícios respiratórios, porque muitas vezes o indivíduo sufoca o outro com a mão e deixa marcas ao redor do nariz, ao redor da boca. Quando há constricção do pescoço com as mãos na esganadura, ou quando há aplicação de um laço no estrangulamento ou no enforcamento, também ficam marcas, sulcos, que podem ser apenas equimoses, podem ser escoriações. Ele tem que prestar atenção nessas marcas todas, pesquisar muito as lesões possíveis no tórax, no abdômen, e um exame cuidadoso dos órgãos genitais, porque muitas e muitas vezes o motivo da morte, o motivo da asfixia, foi um estupro, foi uma violência sexual que culmina com a morte. Então, depois que ele vê isso tudo, ele vai principalmente procurar se tem lesões patognomônicas, como dentadas, como marcas de algemas, como certas marcas que você, pela marca, você pode dizer qual foi o agente vulnerante que fez aquilo. Às vezes o camarada estrangula o outro com uma corrente, a corrente fica desenhada no pescoço da vítima. Então, ele tem que prestar atenção nas lesões patognomônicas. Feito tudo isso, a gente vai agora para as generalidades. Vamos lá? Tríade asfíxia. Se nós temos uma asfixia mecânica, nós temos uma asfixia que foi a causa da morte, nós temos uma asfixia que é produto de uma violência. Então aparece isso, ó, o sangue é fluido e o sangue é escuro. As vísceras estão com os vasos sanguíneos repletos de sangue, elas ficam congestas. E aparecem aqueles pontinhos sanguinolentos chamados petequias. As petequias ou manchas de Tardier, elas aparecem disseminadas no corpo do asfixiado, seja no exame externo, seja no exame interno. Cuidado! Cai na prova assim, tríade asfíxica, e o candidato começa a pensar que se tem a tríade asfíxica é porque houve uma asfixia. Lendo engano, a tríade asfíxica aparece em mortes naturais, aparece em mortes que nada tem a ver com asfixia, mas como elas aparecem nas asfixias, tríade asfíxica. Só vai ter asfixia se tiver a tríade asfíxica. Mas muitas e muitas vezes tem a tríade asfíxica e não tem morte por asfixia. Tem morte por outra causa, muitas vezes, inclusive, mortes naturais. Entendeu? O infarto do miocárdio fulminante, que mata a pessoa de forma natural, pode apresentar a tríade asfíxica. Então, entenda, vou insistir mais uma vez. Se é uma asfixia mecânica, se aquilo foi a causa da morte, tem que ter a tríade asfíxica. Mas o fato de ter a tríade asfíxica não significa só por isso que houve a asfixia mecânica. Tá claro? Entendido? Muito bem? Então vamos em frente. Agora que eu vi a tríade asfíxica, eu vou olhar aqui como é que é um frasco de sangue. Olha lá. Nós temos 55% de parte líquida chamada plasma, temos os restantes 45% chamado parte sólida ou elementos figurados. Nesses elementos figurados, por favor, os glóbulos vermelhos, que têm um pigmento chamado hemoglobina, eles é que carregam o oxigênio do corpo. O oxigênio vem e vai para todos os lugares graças aos glóbulos vermelhos, que têm a hemoglobina. E aí, você nota que quando começa a faltar oxigênio dentro do organismo, o sangue vermelho vivo começa a ficar vermelho escuro e começa a aparecer uma alteração da tonalidade da pele chamada
cianose, porque ciano significa azul. E normalmente cai na prova que, normalmente, a hemoglobina sem oxigênio, o normal é 2,5 a 2,6 gramas por cento. Quando esse nível fica maior, do que 5%, opa, aí começa a aparecer aquelas manchas escuras, arroxeadas nos lábios, na ponta dos dedos, cianose. Então, cuidado com a cianose, porque a cianose é muito, muito importante para você já classificar uma forma de asfixia. E aqui você está vendo que o sangue tem que ser fluido e tem que ser escuro. E por que ele é fluido, porque ele é escuro? Primeiro, porque está faltando oxigênio. Tem muita hemoglobina sem oxigênio. Aí você vê como fica o sangue do cadáver líquido, escuro, espalhado pelo corpo. Quando você pega as vísceras, olha como estão as vísceras, ó, congestas, pesadas. Quando você faz o corte da víscera, esses vasos estão repletos de sangue e o sangue escorre com uma certa facilidade. Então, vísceras congestas, nós estamos vendo o sangue escuro e estamos vendo uma porção de petequias espalhadas, seja nos olhos, seja na epiderme, no coração, seja no pulmão, no couro cabeludo. E aí, quando você pega o pulmão e olha, observa as petequias vistas por baixo da pleura. Com tudo isso, eu não tenho dúvida que a causa da morte foi uma asfixia. Falta agora encontrar a causa da asfixia. Tem que ver se tem uma marca no pescoço, tem que ver se tem marcas ao redor do nariz e da boca. Agora é que eu vou procurar a causa da asfixia. Eu já sei que com esses sinais que eu falei, houve uma asfixia. Ou não. Que uma morte natural pode dar esses sinais que eu acabei de mostrar para você. Quando falar em esganadura, a constricção do pescoço tem que ser feita com as mãos. Se for com o braço e o antebraço, é estrangulamento. Se for com as pernas, é estrangulamento. Não importa, se não for com as mãos, não é esganadura. Então, esganadura tem que ser a constricção do pescoço com as mãos, ok? Muito bem. Então, vamos seguir. Na asfixologia forense, nós já aprendemos que tem várias modalidades de asfixia mecânica. Já aprendemos que nós podemos impedir o fluxo de ar aos pulmões, já aprendemos que nós podemos modificar o meio ambiente respirável, estamos estudando as constricções do pescoço. Mas entre as constricções do pescoço, não vamos falar no enforcamento nem no estrangulamento. Vamos falar, por enquanto, na esganadura. Esse é o nosso tema de hoje. Então, lá vai. Constricção do pescoço com as mãos. Esganadura. Cuidado, se passar um laço em volta do pescoço e esse laço for apertado pelo peso do corpo da vítima, tem que ser apertado pelo peso do corpo da vítima. Aí o tema é enforcamento. Agora, se esse laço for apertado por qualquer outra força que não seja o peso do corpo da vítima, aí estamos diante do estrangulamento. Cuidado com a maldade. Ele fala que o laço é apertado pelas mãos do agressor. Veja, a mão do agressor apertando o laço é estrangulamento. Agora, quando a mão do agressor aperta o pescoço da vítima, aí é que é esganadura. Então, às vezes, o candidato está apavorado, ele vê a palavra mão e esquece que a mão, para ser esganadura, ela tem que apertar o pescoço da vítima. Ela não pode apertar o laço. Se ela apertar o laço, aí nós temos estrangulamento. Cuidado com essa pegadinha, tá? Muito bem. Agora, dito isso, vamos falar na esganadura. Constricção do pescoço com as mãos. Tem que ser com as mãos. Evidentemente que é um homicídio qualificado e é um crime hediondo, porque a causa da morte na esganadura é a asfixia.
e matar por asfixia é crime hediondo, homicídio qualificado, ok? Muito bem. Aí você vê a expressão como é. Repare as mãos apertando o pescoço da vítima. Quando a mão aperta o pescoço da vítima e causa uma asfixia, nós temos os sinais gerais de asfixia. Sinais gerais. O sangue está fluido, o sangue está escuro, as vísceras estão congestas, aparecem petecas disseminadas. Petecas disseminadas podem aparecer na epiderme, pode aparecer na pleura, pode aparecer no pericárdio, pode aparecer no couro cabeludo, pode aparecer na conjuntiva ocular. Tranquilo. Se aparecerem esses sinais gerais aqui, eu posso pensar em asfixia, não posso afirmar. Mas quando eu vejo as marcas de dedo e as marcas de unha no pescoço da vítima, aí eu associo os sinais gerais com os sinais particulares. E agora faço o diagnóstico de esganadura. Muita atenção. As unhas, elas são curvas. Na hora que ela aperta o pescoço, forma marcas semilunares, forma de meia-lua, como se fosse direcionando a aplicação do dedo. Repara, o meu dedo da mão esquerda, vai apertar o pescoço. Quando ele apertar o pescoço, a curvatura da unha, a concavidade, vai ficar voltada para o lado esquerdo. Quando eu usar a mão direita, a curvatura da unha, a concavidade, vai ficar voltada para o lado direito. Então, o perito, observando as marcas de unha, estigmas ungueais, ele observando a concavidade da marca das unhas, ele poderá dizer se aquele dedo que apertou foi da mão direita ou se foi da mão esquerda, percebeu? Estigmas ungueais. Agora, às vezes, a pessoa não tem unha, então só vai ficar a impressão dos dedos, equimoses. Então, aparecem estigmas ungueais ou estigmas digitais ou as duas coisas. E em certas pessoas, pode até obter a impressão digital do agressor por técnicas especiais na pele da vítima, ok? Muito bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Agora que nós vimos isso, vamos observar. Esses são os sinais externos. Sinais externos. Aí ele vai e pede os sinais internos. Aí o candidato vai e bota estigmas ungueais, estigmas digitais, petecas na pele. Aí ele erra, porque a banca está pedindo os sinais internos. E esses aqui, gente, são sinais externos. Então, os sinais internos são esses aqui, ó. Depois que você disseca a musculatura do pescoço, aí você repara, olha o ocioide aqui, ó, o ocioide fraturado. Olha aqui a cartilagem tireoide, a cartilagem que forma a laringe, ela às vezes também está fraturada. Olha aqui a cartilagem cricoide, que fica abaixo da laringe, essa raramente ela está prejudicada. Agora, note a musculatura do pescoço, como apresenta equimoses, manchas equimóticas que os dedos apertaram, os dedos feriram e aparecem essas equimoses. Equimoses na musculatura, equimoses na glândula, fratura na laringe, fratura na traqueia pode acontecer e fratura principalmente no osso hioide. Muito importante, toda vez que você tem constricção do pescoço, pensa no osso hioide, está lá em cima e quando ele mostra a fratura, então nós temos os sinais de Morgani, também Valsalva e também Orfila. Orfila, Valsalva e Morgani, os nomes dados às fraturas do osso hioide. Tá claro? Tranquilo? Muito bem? Vamos lá. Vamos agora mostrar o que acontece muitas vezes. A vítima chega no Instituto Médico Legal viva, alega que tentaram apertar o pescoço dela com as mãos, e você nota que ela pode ter uma ou outra peteca na pele, mas quando você olha a conjuntiva ocular, conjuntiva é aquela membrana que cobre o branco do olho. Você repara a intensa hemorragia que tem subconjuntival,
essa intensa hemorragia que tem abaixo da conjuntiva sugere que realmente o pescoço dela foi apertado. Cuidado, não é um sinal patognomônico, mas aparece nas constricções do pescoço, nas asfixias. Ok? Então, nem sempre o sangramento no globo ocular significa pancada. Pode significar um esforço muito grande que a vítima faz para respirar e esses pequeninos vasos da conjuntiva se rompem e formam essas hemorragias subconjuntivais. Lesão externa, não confundir com as lesões internas. E aqui nós estamos vendo o ocioide fraturado. E agora, isso aqui é uma fratura ou isso aqui é simplesmente uma articulação do ocioide? E você está em dúvida, fratura ou articulação do ocioide? Aí eu vou mostrar o slide seguinte, olha lá. Infiltração hemorrágica no local. Se há infiltração hemorrágica no local, essa mobilidade anormal aqui é uma fratura. Se é uma fratura, eu posso pensar que esse pescoço foi apertado. Não posso afirmar que foi apertado com as mãos, só se eu encontrar lá do lado de fora os estigmas ungueais e os estigmas digitais. Fora disso, eu tenho apenas que esse ocioide aí, ele sofreu uma pancada, ele sofreu uma lesão, ele foi fraturado. E ele foi fraturado com a vítima viva, porque está havendo uma infiltração hemorrágica no local da mobilidade. Agora, se tem uma mobilidade e na mobilidade não existe infiltração hemorrágica, ou essa fratura foi feita após a morte, ou isso aqui é simplesmente uma articulação do ocioide. Parece fácil, não é? Mas olha como fica a cena durante a autópsia. E durante a autópsia, há sangramento dos vasos. E quando os vasos sangram, você fica na dúvida se aquele sangramento sujou a fratura e dá a impressão que é uma infiltração hemorrágica ou é realmente uma infiltração hemorrágica. Qual é a solução, então? Tira aquele fragmento do osso e caminha para o laboratório para pesquisa sob a luz do microscópio. Ok? Você está em dúvida se é uma lesão pós-morte, se é uma lesão intravítrea, se é um artefato de técnica, tira um pedacinho daquele material e manda para o laboratório confirmar. Normalmente nos livros aparece assim, ó, apertou o pescoço, ficam as marcas dos dedos. E pelas marcas dos dedos, eu posso falar se foi a mão direita, se foi a mão esquerda, se de repente o agressor não tinha uma falange distal, por exemplo, ele tem a marca de 1, 2, 3 dedos, está faltando o dedo do meio. Por algum motivo qualquer, o dedo do meio não apertou aquele pescoço. E a gente vai procurar, às vezes, na investigação, verificar o que foi que aconteceu. É mais ou menos essa imagem aí que eu estou mostrando, ó. Muito importante. Às vezes, você chega aqui nesse local e pode colher a impressão digital do agressor usando técnica especializada. Isso aí é tudo que você tem que saber sobre esganadura e ganhar o seu pontinho na prova. Estrangulamento. Constricção do pescoço com um laço, tem que ter um laço tracionado por uma força diferente do peso do corpo da vítima. Veja bem, a força que vai tracionar o laço, temos aqui uma corda, em volta do pescoço forma-se um laço, a força que vai apertar esse laço pode ser qualquer força que seja diferente do peso do corpo da vítima. Se for o peso do corpo da vítima que vai apertar o laço, enforcamento. Mas se o laço for apertado por qualquer outra força que não seja o peso do corpo da vítima, estrangulamento, ok? Isso aqui que você está vendo, ó. Pode ser homicídio, pode ser acidente, pode ser suicídio e durante um tempo, aqui no Brasil, foi uma execução judicial, o sistema do garrote colocado no pescoço, ok? Muito bem. Agora, muita atenção. O perito tem que prestar muita atenção nos sinais externos. Externo, cai na prova sinais externos, cai na prova sinais internos. Então, sinais externos
tem que aparecer uma marca, essa marca se chama sulco. Esse sulco tem que ser no pescoço, é um sulco cervical, é um sulco no pescoço. Esse sulco, normalmente, ele é horizontal ou quase horizontal. Excepcionalmente, ele é oblíquo. Então, é um sulco que é normalmente horizontal, mas ele pode excepcionalmente ser oblíquo. A profundidade do sulco geralmente é homogênea, mas pode ser heterogênea. Esse sulco, normalmente, ele é abaixo da projeção do ocioide aqui, ó. O ocioide aqui, bem embaixo do teu queixo, ó. O ocioide aqui, o sulco é abaixo do osso ióide. Cuidado agora, hein? É abaixo da laringe, o gogó, normalmente. Agora, esse sulco, ele pode mostrar o decalque do laço. Por exemplo, se você tem um sulco que é uma corrente, vai ficar o desenho da corrente. Se é uma corda trançada, vai ficar o desenho da corda trançada. Ou seja, normalmente esse laço, ele pode deixar o decalque gravado no pescoço da vítima. E aí permite ao perito identificar qual foi o agente vulnerante que apertou aquele pescoço, ok? Muito bem. Agora, muito importante isso, esse sulco pode mostrar os tecidos subjacentes. Às vezes, o laço, ele corta a pele e deixa que você veja os tecidos subjacentes. E o que é mais importante, esse sulco pode não aparecer. Às vezes o sulco não aparece por fora, mas aí quando você faz a autópsia e você levanta a pele, por dentro, às vezes, há a marca do sulco, ou seja, ele às vezes não aparece por fora, mas às vezes ele aparece por dentro. Por isso nós temos que separar as lesões e lesões externas e lesões internas, porque às vezes você não vê nenhuma lesão externa, mas lá dentro você vê as lesões internas. E como nós já mostramos nas estruturas do pescoço, pode haver fratura do ocioide, pode haver fratura da cartilagem tireoide, que forma a laringe, pode haver fratura da cartilagem cricoide, pode haver infiltração hemorrágica da musculatura, mas essa infiltração hemorrágica não vai ser espalhada como acontece na esganadura. Essa infiltração hemorrágica vai ser mais ou menos seguindo uma linha que é subjacente ao laço que foi aplicado no pescoço. Então você vê, por exemplo, esta marca aqui, ó, você está vendo uma marca externa. Essa marca externa, ela é quase horizontal. Ela está bem colocada na parte anterior do pescoço, bem abaixo do ióide, bem abaixo da laringe. Isso parece um sulco de estrangulamento, E às vezes, quando a vítima morre, nesse caso aí a vítima não morreu, quando a vítima morre, você pode encontrar as marcas do sulco por dentro na musculatura interna. Outra coisa importante, quando você aperta o pescoço, seja na esganadura, no enforcamento, no estrangulamento, num grande esforço qualquer, nas asfixias, às vezes aparece essa hemorragia subconjuntival. Essas hemorragias subconjuntivais, abaixo da conjuntiva, em cima daquela parte branca do olho, a esclerótica, não significa que houve asfixia, mas nas asfixias, essas hemorragias costumam aparecer. Percebeu? Outra coisa importante, quando o indivíduo é asfixiado, não raro aparecem essas equimoses subpalpebrais, equimoses que podem aparecer ou não. E às vezes a constricção é tão forte, o esforço que a vítima faz para se livrar é tão grande que acontece uma congestão muito grande no pescoço, acima
da constricção. Repara, e às vezes até muda a expressão. O indivíduo ele é um indivíduo de cor branca e às vezes ele aparece completamente arroxeado, indicando que essa morte demorou a acontecer. E olha como esse pescoço foi fortemente apertado. Note que o sangue que subia pelas artérias e ia para a cabeça não conseguia descer pelas veias e ficava acumulado lá em cima do rosto. Veja que máscara cianótica, que máscara escura aparece nessa constricção do pescoço. Mas não é obrigatório que apareça assim. Você já viu que pode aparecer de maneira completamente diferente. Então, os aspectos externos são muito variados. Agora, uma coisa que costuma cair na prova é isso aqui. Repara só. Ó, o indivíduo teve o pescoço apertado por um laço. Esse laço era feito com um cinto. Esse cinto tinha uma argola e no lugar onde o cinto apertou, ele fez a marca com a largura do cinto. E no lugar onde tinha a argola, repare, não ficou apertado e ficou uma saliência onde a pele que não sofria pressão, ela ficou estufada. Então, muitas vezes, o laço que aperta o pescoço, ele deixa uma marca. E essa marca é bem visível aqui nessa outra imagem. Olha lá, tá vendo? Você vê que o pescoço foi apertado por uma corda que deu um laço duplo. Esse laço duplo mostrou o sulco representando o decalque da corda e entre os dois sulcos você vê uma infiltração hemorrágica, indicando que o indivíduo estava vivo quando esse pescoço foi apertado. Complementaria esse desenho uma série de petecas espalhadas pelo rosto, petecas espalhadas pelo corpo. Completaria esse esquema aquela hemorragia subconjuntival. E a gente poderia imaginar que realmente a causa da morte foi um estrangulamento. Só que, às vezes, o indivíduo usa um material largo e macio. E quando ele usa um material largo e macio, por mais que ele aperte o pescoço e cause a morte, e apareçam as equimoses, e a morte ocorra por asfixia, por estrangulamento, nesses casos não vai aparecer o sulco. Repara, quando o laço é largo e macio, o sulco pode não aparecer. Quando o laço é estreito e mais rígido, o sulco aparece com muita evidência. É isso que eu estou tentando mostrar para você aqui. Olha lá. Se o laço é estreito, o sulco é mais visível. Se o laço é largo, o sulco é menos visível e pode nem aparecer. Se o laço é duro, o sulco é mais visível. Se o laço é feito com tecido macio, o sulco é menos visível e pode sequer aparecer. E tivemos um caso de um rapaz que suicidou usando o manguito do aparelho de pressão, do esfigmomanômetro. E o que se notava é que no lugar onde houve o estrangulamento, onde o manguito do aparelho de pressão causou a pressão que levou à morte, não havia a marca do sulco, porque o instrumento é largo e macio. No entanto, quando o indivíduo usa, por exemplo, uma corda, repara, a corda pode arranhar de tal maneira que deixa, inclusive, por baixo, apresentando os tecidos gordurosos que tem por baixo. Aí, os autores notaram que esse tecido esbranquiçado parecia prata e chamaram essa lesão aqui de linha argentina, porque argento significa prata. Então, é uma linha esbranquiçada ou amarelada no fundo do sulco, onde existe uma forte constricção do pescoço com laço áspero. Quer dizer, o laço faz uma escoriação e no lugar daquela escoriação, onde ocorre o arrancamento da epiderme, você percebe o tecido celular subcutâneo à mostra. Olha lá, olha o tecido celular subcutâneo à mostra. Doutor, aí ninguém tem dúvida que houve uma constricção do pescoço com material estreito e áspero. E às vezes a causa da morte é durante uma luta corporal. Na luta corporal, o indivíduo dá essa chave no pescoço,
E essa chave que o pessoal chama de gravata, a gravata é, para a medicina legal, um estrangulamento. Então, cuidado. Muitas vezes a pessoa vai evitar uma briga e pega a pessoa pelo pescoço para proteger, para evitar a briga. E na hora que ela pega o pescoço para proteger, esse aperto no pescoço pode estimular o nervo vago e causar uma parada cardiorrespiratória e a morte por estrangulamento. Muita atenção. Para você poder entender o enforcamento, você tem que entender que vai haver um material, uma corda, uma corrente, uma manga de camisa, uma perna de calça, alguma coisa que vai ser passada em volta do pescoço. Quando aquela coisa passar em volta do pescoço, ela agora vai se chamar alça. Alça, olha aqui a alça, alça. Quando a alça se encontrar uma ponta na outra, aí você tem um nó. Agora, ó, o nó, alça, alça, e agora, ó, um nó. Veja bem, o nó pode ser um nó verdadeiro e o nó pode ser o encontro das duas pontas. Você amarra num lugar, amarra no outro e o indivíduo pendura o pescoço aqui. Pronto, a alça está em volta do pescoço e o nó são as duas pontas da alça amarradas num suporte qualquer. Às vezes, as pontas se encontram, formando um nó, e às vezes as pontas não se encontram. E o nó é formado pela ponta das alças amarrada num suporte qualquer, ok? Agora que você entendeu isso, já sabe a diferença de laço, é o conjunto. Alça é a parte que envolve o pescoço e o nó é o ponto de encontro da ponta das alças ou o ponto onde as alças ficam amarradas num suporte. Pronto? Agora, com isso, a gente vai voltar para o nosso assunto e vamos partir para as explicações. Enforcamento. Só há enforcamento quando o laço que vai apertar o pescoço, esse laço for tracionado pelo peso do próprio corpo da vítima. Esse laço aqui não está apertando o meu pescoço. Por quê? Porque eu estou apoiado no chão. Mas se eu ficar pendurado, o peso do meu corpo é que vai fazer o laço apertar o meu pescoço. Percebeu? Então é isso que está dizendo esse quadrinho aí, ó. O laço que aperta o pescoço, ele é tracionado pelo peso do corpo da vítima. Se não for isso, não há enforcamento. Agora, quando o corpo está completamente suspenso, nenhuma parte do corpo encontra apoio, a não ser no laço que envolve o pescoço, enforcamento completo. Quando alguma parte do corpo está apoiada ou no chão, ou numa cadeira, ou numa cama, num suporte qualquer, nós temos um enforcamento incompleto. Você já percebeu que no enforcamento completo, o peso do corpo é total, apertando o laço. E no enforcamento incompleto, o peso do corpo é apenas parcial, mas de qualquer maneira, tanto mata o enforcamento completo, como mata o enforcamento incompleto. Agora, muita atenção, porque é questão de prova. Enforcamento típico, enforcamento atípico. Atenção aqui, ó. Eu tenho o laço e agora o nó. O nó, olha aqui o nó. O nó está na direita do pescoço. Enforcamento atípico. O nó está na frente do pescoço. Enforcamento atípico. O nó está na esquerda do pescoço. Enforcamento atípico. Agora, quando o nó estiver na parte posterior do pescoço, ó, o nó tem que estar na parte posterior do pescoço. Aí o enforcamento é típico. Ele é típico pela posição do nó. Nó atrás do pescoço, enforcamento típico. Nó em qualquer outra parte do pescoço, enforcamento atípico, ok? Então, agora que você viu isso, mais uma vez, o enforcamento pode ser suicídio,
pode ser acidente, pode ser homicídio e durante muito tempo foi execução judicial, ok? Tranquilo? Muito bem? Agora cuidado, hein? Lá vai. Observa. Todos esses indivíduos estão enforcados. Mas, professor, como é que ele pode morrer enforcado embaixo da cama? Basta o peso da cabeça. O peso da cabeça é suficiente para fazer o laço apertar o pescoço e causar a morte. Olha aqui, esse aqui está praticamente sentado. Esse aqui está inclinado. Essa aqui está curvada. Todas essas pessoas estão com o corpo parcialmente apoiado no chão. Enforcamento incompleto. Isso é tão mortal quanto o enforcamento completo. Já houve casos em cidades do Brasil onde as pessoas diziam que se o indivíduo está enforcado e está com os pés no chão, é porque ele já estava morto quando foi pendurado pelo pescoço. Eles não acreditam no enforcamento incompleto. Bom, agora vamos lá mostrar. Esse é o enforcamento completo. Execuções judiciais em alguns países onde isso é permitido. Então você vê pessoas enforcadas, corpo completamente suspenso. E aqui, pessoas enforcadas, enforcamentos incompletos. Perceberam a diferença do enforcamento incompleto para o enforcamento completo? Bom, agora eu vou botar isso aqui. Por favor, não esqueça de estudar. Diferenciar os sulcos, as marcas que ficam no pescoço, para saber se foi enforcamento ou saber se foi estrangulamento. Na maioria das vezes, é possível você fazer essa diferenciação. Na maioria das vezes. Agora, há situações que as coisas ficam muito complicadas. Precisamos de outros elementos. Aparecer o enforcamento típico e o atípico. Como é que a gente caracteriza isso? O que são sulcos e laços duros, sulcos e laços moles. Descrever as lesões internas e as lesões externas das constricções do pescoço, principalmente do enforcamento. Lesões externas, lesões internas das esganaduras. Linha argentina, e esses sinais aqui, ó, sinal de almoçar, sinal de Friedberg, sinal de França, sinal de Piacentino, sinal de Bonnet, sinais que aparecem no sulco e que aparecem na laringe e que aparecem em vários lugares do pescoço. É isso que você vai ter que estudar. Agora eu vou mostrar para você essa imagem. E você vai me dizer o que está acontecendo aqui. Olha só esse enforcamento, ó. Olha o nó. Na parte anterior do pescoço, enforcamento atípico. Olha o nó. Na parte lateral esquerda do pescoço, ó, enforcamento atípico. Mas olha esse nó. O nó está na parte posterior do pescoço, enforcamento típico. Quando o enforcamento é típico, observa a cabeça fica virada para frente, fica inclinada para frente. E aí os livores cadavéricos se acumulam na parte anterior do rosto. E aí, às vezes, os livores escorrem pela língua, deixando uma mancha de sangue na roupa. Às vezes, escorrem pela narina, deixando uma mancha de sangue na roupa. Então, às vezes, o cadáver do enforcado tem um sangramento pelo nariz ou tem um sangramento pela boca, isso mancha a roupa, mas porque ele está enforcado no enforcamento típico, a cabeça está virada para frente e os livores se acumulam aqui na frente. E como os livores não passam pela pele, mas passam pela mucosa, eles escorrem, o sangue escorre pela narina e escorre pela boca. Cuidado com isso, para não pensar que houve uma agressão, ok? Muito bem, agora que eu vi isso, essa é a questão de prova. Olha lá. Diferença do sulco do enforcamento, olha aqui, o sulco do enforcamento oblíquo, inclinado, e olha aqui o sulco do estrangulamento. Normalmente o sulco do estrangulamento é completo, é contínuo, o sulco do enforcamento é incompleto, é descontínuo. Normalmente o sulco do estrangulamento tem profundidade homogênea, no estrangulamento heterogênea. Normalmente o estrangulamento é abaixo da laringe, abaixo do ióide,
e normalmente o enforcamento é acima da laringe, acima do iônio. E a visibilidade depende do material que foi feito aquele laço. Olha essa imagem aqui. Você não tem dúvida que do lado direito do cadáver, o sulco é bem horizontal. Mas quando você vai olhar o outro lado, repara, ele começa a subir e desaparece. Aí você entende que o nó devia estar aqui. O corpo devia estar suspenso por esse lado. Então, o laço marca muito do outro lado e marca menos do lado de cá. E o que acontece é que, pelo pescoço, passa a artéria carótida, que, se for bloqueada, pode matar. E passa o nervo vago. Olha aqui o nervo vago. Esse nervo aqui é muito importante que você entenda que o nervo vago passa na lateral do pescoço. E, de repente, o laço que aperta o pescoço, seja no enforcamento, seja no estrangulamento, esse laço pode causar uma parada cardiorrespiratória por causa do nervo vago. Então, quando você olhar na prova que houve um reflexo vagal, ou seja, é porque o nervo vago ele foi afetado de alguma maneira e causou uma parada cardiorrespiratória, que pode ser uma das causas de morte na constricção do pescoço, ok? Muito bem? Então aí você está vendo essas imagens, alguns sinais, como o sinal de Dotto, que é o sinal de lesão no nervo vago. Quando aparecer sinal de Dotto, é porque houve lesão no nervo vago, causando uma parada cardiorrespiratória de origem central. E olha o perigo, ó, esse tipo de reflexo pode não deixar vestígio. Aqui você está vendo o nervo vago em ação, tá? Aqui você está vendo enforcamentos incompletos, só podemos afirmar que houve enforcamento incompleto. Se foi suicídio ou homicídio, isso é outra história. Aqui, outro caso de enforcamento incompleto. Okay? Então, é isso aí que você tem que prestar atenção para resolver esses probleminhas na prova sobre enforcamento. Grande abraço, até o próximo encontro.